livro do Neemias, livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu trago a Bíblia, a mensagem do Eudine Peterson. Inclusive tem essa Bíblia lá na Store à venda. É uma linguagem bastante contemporânea. É provável que seja muito diferente da sua e também da do telão. Eles vão colocar no telão, Neemias no capítulo 1. Diz assim a minha tradução: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. E aí eu queria que você olhasse para mim aqui. O texto começa dizendo: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. Ou seja, o texto, o livro, vai esmiuçar um pouco sobre a história de Neemias. E fala sobre o pai dele também. Ou seja, uma história que passa de geração, uma história geracional. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar. Qual é a sua história? Pergunta aí, qual é a sua história? Porque a gente vai falar hoje, Vinícius, sobre a história de Neemias. Mas nós também estamos escrevendo a nossa história. E às vezes a gente não se dá conta disso. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. E o que as pessoas vão contar sobre a história das nossas vidas? Sobre aquilo que nós fizemos? Sobre quem nós fomos? E aí o texto diz: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês do Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Jerusalém com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio, que ainda estão na província, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros continuam em ruínas e os portões só restam cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante vários dias. E a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Eu disse: ó Eterno, Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que é leal à tua aliança e fiel a todos os que amam e obedecem aos teus mandamentos, olha para mim, ouve a minha oração, presta atenção às súplicas que o teu servo tem dirigido a ti dia e noite, intercedendo pelo teu povo, intercedendo pelo teu povo, Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti, não obedecemos ao que nos ordenaste, ignoramos os teus mandamentos e desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te que alertaste o teu servo Moisés dizendo: se me abandonarem, eu espalharei aos 4 cantos da terra, mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos que estiverem dispersos, onde quer que estejam, e trarei de volta ao lugar que estabeleci em meu nome. E eles são os teus servos, povo que lideraste de maneira poderosa e impressionante. Ó Senhor, ouve a oração do teu servo e de todos os que honram o teu nome. Permita-me que o rei concorde com o pedido que eu farei. Na época eu era encarregado de servir bebida ao rei. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa tua palavra, e uma vez mais em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra que é viva e poderosa possa nos ensinar, que os conselhos de Neemias possam ser práticos para a nossa vida cotidiana hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Encontrando o meu propósito, e eu vou esmiuçar um pouco, dar um spoiler sobre a vida de Neemias, que encontrou o seu propósito no meio de um processo de uma caminhada de vida. Neemias, ele era um judeu que havia nascido em Suzã, para você entender o pano de fundo dessa história. Depois da morte de Davi, Salomão assumiu. Depois da morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assumiu. E depois que Roboão assumiu, houve uma divisão. Davi, ele unificou as 12 tribos. Roboão dividiu elas em Reino do Sul, capital Reino do Sul, capital Jerusalém, e Reino do Norte, capital Samaria. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. O pessoal do norte só fazia besteira, só gostava de adorar deuses pagãos, promovia orgia, e o pessoal do sul também andou pisando muito na bola
com o Senhor, e o Senhor disse que iria levantar um reino pagão para subjugar o povo, para que o povo se voltasse para Deus. Houveram profecias de um exílio na Babilônia que ia durar 70 anos. E Deus levantou uma nação, a Babilônia, que tinha como rei Nabucodonosor, que subjugou Jerusalém. Ele sitiou Jerusalém, derrubou os muros, queimou as portas de Jerusalém, pegou os mais influentes, os mais importantes, levou para a Babilônia e deixou o pessoal pobre lá em Jerusalém em ruínas. Alguns dos influentes ele colocou em posições estratégicas e outros ele permitiu que vivessem na Babilônia. Os assírios vieram, com o rei Atarxerxes e tomaram o governo dos babilônios. E aí nós estamos em Suzã, 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém, onde Neemias havia nascido. Neemias nunca foi em Jerusalém, não conhecia Jerusalém. Tudo que ele conhecia sobre Jerusalém era de uma forma histórica, que os pais e que os avós passaram para ele informações sobre aquilo que havia acontecido e sobre os feitos desse Deus poderoso. E Neemias, ele conseguiu alcançar uma posição privilegiada. Ele era um copeiro real. Ele servia o rei, ele estava na presença do rei todos os dias. Ele gozava da confiança do rei, porque na época morria-se muito por envenenamento. Então, antes do rei comer ou beber qualquer coisa, Neemias tinha que provar. Mas ele era um escravo. Apesar de ter uma vida confortável no palácio, dormindo no melhor lugar, comendo da melhor comida, bebendo no melhor vinho, ele era um escravo. E escravo não tem vontade. Escravo não faz o que quer. O texto diz que um dia, os seus irmãos que haviam ido a Jerusalém voltaram e ele resolveu perguntar como estão as coisas por Jerusalém e como estão as pessoas que ficaram em Jerusalém. E quando ele perguntou, o irmão dele disse para ele: a situação está terrível. Os muros estão destruídos, a cidade está devastada e o povo está à miséria. E aí o texto diz que a primeira coisa que Neemias fez foi chorar. E aí eu pergunto para você, Neemias tinha alguma coisa a ver com isso? Sim ou não? Ele estava numa posição confortável, ele nem conhecia aquele pessoal, mas ele se importou, ele se preocupou. E aí eu aprendo que uma das primeiras coisas que eu preciso entender para encontrar o meu propósito é que não importa qual seja o meu propósito, ele sempre vai ter a ver com pessoas. O meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida, sempre vai ter a ver com abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Porque nós somos seres relacionais. A nossa vida sempre vai fazer sentido, Aline, no outro. Por isso que nós gostamos tanto de relacionamento. Se você não gosta do relacionamento físico, você gosta do virtual. Porque o Instagram, o que tem no Instagram? A vida das pessoas. E todo mundo fica ali de manhã, de tarde, de noite, vendo a vida das pessoas. Porque isso mexe com a gente. Nós somos seres sociáveis. E aí o texto diz que ele resolveu se importar. Ele podia dizer: não é problema meu, eu estou aqui, eu não quero nem saber. Não, mas ele chorou. Ele se preocupou. Porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a história daquele povo. E ele chorou copiosamente. E depois que ele chorou, a Bíblia fala que ele orou ao Deus dos céus. Ele clamou a Deus. E ele pediu a Deus, jejuando e orando, uma oportunidade. Repita comigo: oportunidade. Ele disse para Deus: tudo que eu preciso, Senhor, para mudar a realidade desse povo é de uma oportunidade. Carlos Otávio, se fosse você pediria a Deus uma oportunidade? Se fosse eu ia pedir: Senhor, resolve esse problema. Eu ia dizer: Senhor, manda alguém, porque eu estou numa situação muito boa aqui, eu não vou sair daqui, Senhor. Manda alguém lá, Senhor. Levanta alguém de lá, Senhor. Ou então, Senhor, faz um milagre. Opera, Senhor. E quando a gente tem um problema no nosso casamento, que a gente decide orar, a gente fala: Senhor, faz um milagre. Não seria mais fácil a gente dizer para Deus: Senhor, me dá uma oportunidade? Quando a gente está num emprego que a gente não gosta, fazendo aquilo que a gente não gosta, e a gente tem garra, determinação, e a gente quer mudar de vida, não seria mais fácil, ao invés de pedir um milagre a Deus para abrir uma porta maior, pedir a Deus uma oportunidade? Não, o que a gente gosta e pede é milagre, porque milagre não dá trabalho para ninguém. Milagre só dá trabalho para Jesus.
Só que Neemias não pediu milagre. Neemias disse, me dá uma oportunidade. E você sabe por quanto tempo ele orou? 6 meses, orou e jejuou por 6 meses pedindo a Deus uma oportunidade. E não foi só orar e jejuar, pedir a Deus uma oportunidade. Ele se preparou, porque enquanto ele orava, ele disse, a oportunidade vai vir. E quando ela vier, eu preciso estar preparado. E ele se preparou para isso. Porque ele era um copeiro. Ele entendia muito sobre vinho, ele era um enólogo. Ele não entendia sobre reforma, ele não entendia sobre obra, sobre madeira, sobre, na época, provavelmente, gesso, argila, tijolos, mas ele resolveu buscar saber. Então, tem gente que faz o que não gosta, mas não procura saber uma coisa nova. Não procura buscar uma informação nova. Não procura inovar. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Ele falou, não é porque eu não sei nada sobre o assunto que eu não posso saber. Eu posso saber. E eu posso buscar saber. Essa semana a gente contratou uma empresa, só para citar de exemplo, tem aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, preto aqui, ó. Dá para ver aqui, gente? Isso aqui é um difusor de essência. Em vários lugares da igreja tem. É um difusor. Aquela empresa Glade lançou isso já há muito tempo, não é verdade? Há muito tempo. Você coloca lá, você vai no banheiro, você aperta, aí tem um negocinho que você coloca a hora, 6 horas, 8 horas, não é verdade? Só que esse aí eu descobri que é diferente. Porque a gente tinha um desse, da Glade, fazia até propaganda aqui, que a gente gastava muito isso por mês, porque o negócio ficava ligado direto. E aí os obreiros tinham que desligar, ninguém desligava, aí gastava uma fortuna. Aí eu descobri uma empresa lá no sul, que dentro de cada aparelho desse tem um software. E aí, foi programado antes de vir para cá, eu disse, eu quero que ligue quinta-feira, 7 horas, que desligue 10. Eu quero que ligue domingo de manhã, 9 horas da manhã, desligue meio-dia. Eu quero que ligue 5 horas da tarde e desligue meia-noite. Aí o negócio é programado. E aí o negócio fica soltando. Tudo que a pessoa precisou foi de uma oportunidade. Para resolver o quê, gente? Para resolver o problema dos outros, porque o mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E as pessoas buscam solução para os seus problemas. Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Qual o problema que você resolve? Tuiane resolve um monte de problema de matemática. Aí tem gente que fala assim, né? Eu crio problema. Qual o problema que eu decidi resolver em 2024? Qual solução eu resolvi trazer na vida das pessoas? De que forma eu resolvi ser um agente de milagre na vida de outras pessoas? Ele decidiu e ele se colocou na posição e ele orou, Senhor, me dê uma oportunidade. E enquanto ele orava e jejuava por 6 meses, ele se preparava para essa oportunidade. Até que um dia ele resolveu servir o rei e ele estava com o semblante caído, estrategicamente, meio entristecido. E aí quando ele serviu a taça do rei, o rei olhou para ele e falou, você está com o semblante caído, Neemias? Você não está doente. Isso só pode ser obra do seu coração. Aí o rei falou assim, o que houve? Aí ele falou, meu rei, como eu posso estar feliz se a terra natal dos meus pais está devastada? Ele nem conhecia, mas ele se preocupou. Ele verdadeiramente se importou com, ele teve compaixão, ele sofreu com. E aí o rei fez a segunda pergunta para ele. O que você quer que eu faça por você? E nesse momento a Bíblia fala, Robson, que ele fechou os olhos por um momento e ele orou ao Deus dos céus para responder a resposta certa. E aí eu queria perguntar para você, se Jesus perguntar para você hoje o que ele pode fazer por você, você está preparado para responder? Pergunta para quem está do seu lado, está preparado para responder? Meu Deus, não estou não, Zeca. Senhor, faz um milagre em mim. Não é verdade? Eu preciso perder uns quilos, pastor. Porque eu fiquei uma semana no navio. Faz um milagre em mim, faz uma bariátrica em mim. A gente quer a facilidade. A gente quer um corpo saudável, sem a gente pagar um preço de estar fazendo atividade física. A gente quer sempre se livrar do processo, porque o processo é sacrificante. E com isso, a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer e a gente acaba criando justificativas. E aí o texto diz que por um momento ele pensou e ele disse, me permita ir. E reconstruiu os muros. Neemias,
Você é copeiro. O que você entende de obra, Neemias? O que você entende de madeira? O que você entende de muros? Nesse tempo em que ele orava e pedia a Deus uma oportunidade, ele se especializou naquilo que ele precisava fazer. Talvez em 2024 você não entendeu ainda que novas profissões estão surgindo todo dia. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás eu li um livro que dizia o seguinte: 80% das profissões vigentes nos próximos 10 anos não vão existir. Quando veio a pandemia, ela acelerou, irmão. Um monte de coisa, um monte de profissão que existia não existe mais. E é curioso que enquanto algumas profissões elas acabam, outras surgem. E tudo tem a ver com problemas que são resolvidos, que tornam a vida das pessoas melhores. E a gente acaba percebendo que Neemias ele se importou numa causa que era não em benefício próprio. Não, eu estou querendo ir porque eu estou querendo me promover. Não. O negócio dele era um negócio familiar. O texto diz que ele estava na mesa, o rei, com a rainha, e ele colocou a situação do seu povo. E o rei perguntou para ele: quanto tempo você precisa? O texto não responde. Se você ler o livro todo, você vai ver que ele ficou 12 anos. Não foi 1 mês, 2 meses, 52 dias na reconstrução do muro. Ele disse: eu preciso de 52 dias. Não. Ele precisou de 12 anos. E o rei liberou. Mas como que Artaxerxes vai liberar aquele cara que ele mais confia, que ele precisa, que atende ele, que ele confia? Irmãos, aquilo que é impossível é Deus que vai fazer. Aquilo que é possível é você e eu que vamos fazer. Agora, não queira controlar aquilo que é impossível. Faça a sua parte, porque Deus sempre vai fazer a dele. Eu me lembro da oração do Bill Johnson, que sempre, quando deitava com os filhos, dizia para eles: vocês precisam pedir a Deus para que nunca deixe vocês de fora naquilo que Ele vai fazer. Deus tinha um projeto de restaurar Jerusalém, Vinícius, sim ou não? Sim. Esse projeto fez parte da vida de Neemias? Sim. Poderia não ter feito? Poderia. Mas teve a participação dele. Por quê? Porque ele se colocou à disposição. Então escute o que eu vou dizer para você. Deus sempre vai fazer. Resta saber se você vai fazer parte ou não daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus sempre está trabalhando. Se não tiver para quem clamar, quem que vai clamar? A Bíblia fala que quem vai clamar? As pedras clamarão. Agora, eu posso dizer ao Senhor: Senhor, envia-me a mim. E o texto diz que ele se colocou à disposição, ele tinha um plano, ele calculou os riscos, ele viu as prioridades e ele pediu cartas. Se o senhor puder me dar carta de recomendação, eu vou passar por um monte de província, inclusive eu vou precisar de madeira. Se o senhor me der autorização, pessoas que possam ir comigo. E ele foi. E quando ele chegou, 1.600 contos, quando ele chegou lá, ele não avisou ninguém. Ele fez uma vistoria. Ele avaliou a situação real. Porque uma coisa era o que as pessoas diziam, outra coisa era a situação real. Depois que ele viu a situação do jeito que estava, ele reuniu o povo e ele precisava que todo mundo acreditasse no projeto dele. Ele não era profissional, não tinha dinheiro, não tinha influência, não era de uma família tradicional judaica, mas ele tinha o quê? Ele tinha um sonho. Ele tinha um desejo. O coração dele queimava. Ele acreditava que era possível. Eu vejo pessoas que vivem uma vida não acreditando naquilo que elas fazem, irmão. Não importa o propósito que você escolha para a sua vida. Ninguém pode acreditar mais do que você, irmãos. Ninguém pode acreditar mais do que você. Porque se você não acreditar, como será possível, irmão? Eu me lembro quando eu assumi aqui em 2018, Vinícius, interinamente. Uma confusão, problemas que houveram na igreja, muita fofoca, uma igreja, sabe, totalmente fragmentada. E quando não se tem uma direção clara, as pessoas elas sempre vão focar nos problemas, na crise, na dificuldade. As pessoas sempre vão ficar ruminando o problema e aquilo que aconteceu. E eu fiz uma oração ao Senhor na minha sala e eu falei para o Senhor: Senhor, as pessoas querendo ir embora, eu falei: Senhor, eu não vou pedir para ninguém ficar, mas eu vou fazer um pedido para o Senhor. O Senhor não pode sair, porque se o Senhor sair, isso aqui vai acabar. As pessoas podem ir embora, mas o Senhor tem que ficar. E eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, porque o povo precisa de uma palavra. E eu não era um pastor. Eu era um pastor
que tinha sido ordenado, mas eu não havia sido preparado para assumir isso aqui. Eu estava lá com o Fabão vendendo carne para caramba. E aí, de repente, o pastor disse, eu preciso que você fique aqui. Foi me dada uma oportunidade e Deus falou comigo uma frase. E eu cheguei para a liderança e eu falei, nós vamos avançar. Irmão, se qualquer pessoa me perguntasse naquele dia, eu estou sendo sincero, nós vamos avançar como e para onde? Eu não sabia responder. Eu tinha uma frase pronta e quando eu disse essa frase, todas as pessoas compraram essa ideia. Todas essas pessoas resolveram acreditar que era possível uma reconstrução. E aí começou-se o processo de reconstrução. Será que as pessoas que estão com você, elas acreditam nesse projeto? Será que você tem a capacidade, sabe, de vender essa ideia, esse sonho para as pessoas que vão fazer parte desse sonho junto com você? E aí o texto diz que ele reuniu o povo e ele disse, nós vamos reconstruir os muros. Mas como? A gente não tem ferramenta pneumática, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Não, a gente tem tudo que é preciso. E eles começaram uma reforma. E logo que Neemias se levantou, oposições se levantaram. Sanbalate e Tobias. Porque todas as vezes que um líder se levanta para fazer qualquer coisa, vai ter gente que vai se levantar em oposição. Você pode perceber, irmãos. Por quê? Porque os fracassados, eles querem companhia, eles não querem que você avance, eles não querem que você faça. Não vai, não faz, está difícil, pá. E aí Sanbalate e Tobias falaram assim, pô, mas é desse jeito que vocês vão construir? Uma raposa se subir aí em cima desse muro, vai destruir o muro. Começaram a levantar calúnias, e você sabe o que Neemias fez? Quando as calúnias se levantaram, ele continuou focado naquilo que ele estava fazendo. Ele continuou acreditando que aquilo que as pessoas diziam não poderiam mudar aquilo que ele tinha como certeza de um propósito de Deus na vida dele. Alguém que era um copeiro se transformou num líder, num estadista, no maior estadista do Antigo Testamento, eu posso dizer, e em 52 dias, os muros foram reconstruídos e começaram a dizer que os inimigos iam avançar e de uma forma estratégica. Neemias falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um plano. Irmãos, o cara não era um mestre de obra, mas ele falou o seguinte, cada um vai reconstruir um pedaço do muro perto da sua casa. Então, se você mora no Braga, você vai reconstruir o muro perto da sua casa. Porque aí você não precisa pegar Uber para você trabalhar, você pode almoçar na sua casa. Olha o que Neemias projetou para o tempo dele. Ele tinha um plano. Nem tudo que ele projetou e programou aconteceu como ele gostaria. Mas aquilo que ele tinha controle, ele agarrou e ele executou. As coisas que vieram e surpreenderam ele enfrentou. Ele resolveu colocar Deus à frente. As pessoas caluniaram, as pessoas se levantaram e ele disse, eu não posso responder a isso porque eu estou envolvido em uma grande obra. Quantas são as vezes que a gente posta algo nas nossas mídias sociais e 10 pessoas vão lá e comentam positivamente? E a gente fica feliz porque 10 pessoas compartilharam, ou 10 pessoas elogiaram, mas um filho de Satanás foi lá e falou uma coisa. E aí, quando bota aquele comentário, acabou para você. Peraí, mas 10 elogiaram e um só reclamou. Não, mas eu não estou nem aí para os 10. Eu estou preocupado com esse um que falou isso. A gente acaba sendo roubado. E a gente acaba permitindo, sabe, que aquilo que as pessoas pensam possa mudar aquilo que a gente tem como propósito das nossas vidas. Isso quer dizer que nós precisamos ficar atentos, porque muitas são as vezes que pessoas são usadas por elas mesmas e pelo diabo para desvirtuar a minha vida e a sua vida segundo o propósito de Deus. Eu me lembro que eu não era pastor e todas as vezes que eu pregava aqui, quando o antigo pastor pedia, às vezes eu pegava o microfone e eu via, e eu tinha que lidar com rejeição. Eu pegava o microfone e eu via 15, 20 pessoas indo embora. E aí você imagina, você já não faz isso com frequência. E aí você sobe aqui nervoso. E aí você tem que pregar. E você vê as pessoas indo embora. Como é que você vai lidar com isso? E você tem ainda que controlar o seu nervosismo. Aí eu aprendi com o Cláudio Duarte. Quando as pessoas levantavam, eu falava, já estão saindo para chamar mais gente, porque já sabe que vai ser fogo puro hoje. Então, de alguma forma, você precisa controlar aquilo que as pessoas pensam sobre você. Porque o que as pessoas pensam precisa ficar no que elas pensam e não propriamente naquilo que eu permito chegar até mim.
Ou você acha que hoje eu acho que todo mundo gosta de mim, todo mundo gosta das minhas... Claro que não. Porque todo líder que se levanta para fazer qualquer coisa, ele vai receber oposição. Eu conto o testemunho que Fonseca já não aguenta mais ouvir do telão, que o pessoal diz 200 mil reais. Aí ele me procurou. Ele falou assim para mim, estão falando aí, lembra? Está todo mundo dizendo, 200 mil reais no telão de LED, isso é um absurdo, estão falando. Aí eu falei assim, estão falando, Fonseca? Eu não quis nem saber quem que estava falando, gente. Eu falei, estão falando, Fonseca? Ele falou, estão falando. Aí eu falei para ele, mas o que você acha? Porque eu não estou nem aí porque as pessoas falam. Eu estou preocupado o que poucas pessoas pensam sobre aquilo que eu estou fazendo. O que você acha, Fonseca? Ele é o segundo pastor da igreja. Aí ele falou assim, não, eu estou contigo. Eu falei, então, meu irmão, as pessoas vão continuar falando. E as pessoas continuam falando. Só que as pessoas que falam são pessoas que não vão marcar a história. São pessoas que sempre, ao invés de terem coragem de fazer, elas vão se colocar na posição de falar de quem está fazendo alguma coisa. E Neemias, ele resolveu não somente fazer uma reforma física nos 52 dias em Jerusalém. Neemias foi responsável por uma reforma familiar, por uma reforma política, porque ele se tornou governador, por uma reforma religiosa, uma reforma espiritual. Neemias, ele deixou um grande legado, e tudo isso porque ele decidiu. Ele decidiu se engajar em um propósito. Ele decidiu fazer além de si mesmo. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele falou, eu quero me envolver numa causa. Então, se você não sabe qual é o seu propósito, você precisa fazer alguma coisa que de alguma forma vai abençoar a vida de pessoas. O meu sogro está com 88 anos, pai do tio do Sérgio que está ali. E o cara que deixou um legado incrível, absurdo. Todas as vezes que eu ia com ele no mercado, ou em qualquer lugar, eu encontrava a pessoa, Pastor Zias, você me ganhou para Jesus? Na penitenciária, Pastor Zias, você me ganhou para Jesus no hospital? Pastor Zias, você me ganhou para Jesus lá no Largo Santo Antônio? Pastor Zias, você me ganhou... O cara deixou um legado, ele marcou a vida de pessoas que ele nem sabe quem é. E eu estou marcando a vida de quem? Não, mas eu não sou o pastor. Então quer dizer que marcar a vida de pessoas é um privilégio somente do pastor? Não, não. Onde quer que eu esteja, eu posso, como eu disse, fazer a diferença. Eu posso ser sal, eu posso ser luz. E às vezes eu posso pregar o evangelho sem palavras, de uma forma gentil, de uma forma educada. Como, por exemplo, quando acaba um culto desse que está todo mundo desce para poder pegar o filho, e os crentes, eles querem furar a fila de crente. Então, não, pode passar, fica à vontade. Através da generosidade, eu posso refletir a Cristo em qualquer lugar. Todo lugar comum é um lugar extraordinário para que a glória de Deus possa ser refletida na minha vida. Observe que a vida de Neemias mudou, não no extraordinário, num momento extraordinário. A vida dele mudou no ordinário, porque Deus faz coisas extraordinárias em dias e em momentos ordinários. É no comum que o extraordinário acontece. A Bíblia fala sobre um profeta chamado Eliseu, que estava lá arando a terra com juntas de boi. Era um dia qualquer, era um dia comum, era mais um dia, até que de repente, num dia comum, num dia ordinário, Elias passou por ali, encontrou Eliseu e lançou a capa sobre ele. Num dia comum e ordinário, se transformou num chamado extraordinário na vida de Eliseu. Mas observe, o extraordinário, ele acontece no ordinário. Você sabe por que o rei Artaxerxes liberou Neemias para ir 12 anos? Porque ele tinha um bom testemunho. Porque ele era um bom escravo. Porque se ele fosse alguém que não era digno de uma boa reputação, jamais ele teria uma oportunidade. É gente que quer ser promovida no emprego, mas não faz para merecer. Naquilo que faz e não gosta, não dá o seu melhor. Então, como vai sair dessa posição? Como vai ser beneficiado de alguma forma, se aquilo que veio à tua mão, você não faz o seu melhor? Então, você precisa aprender a fazer o seu melhor naquilo que você está fazendo, até que uma oportunidade nova apareça para que você dê o seu melhor. É gente que quando chega aqui na igreja, a primeira coisa que pensa é que isso aqui é grande, que tem luz, que tem câmera, que tem telão, e aí fala para mim assim, não, porque eu prego, porque eu isso, porque eu aquilo. O que o cara quer? O cara quer vir para cá para pregar. Aí o que eu falo na reunião já? Um monte aqui já ouviu isso.
falou, olha, eu sou fominha, eu gosto muito de pregar. Então, aqui quem prega sou eu prego de manhã, eu prego de tarde, eu prego de noite, sou eu que prego. Aí o cara, aqui eu não vou ter oportunidade. Aí ele faz o quê? Vai embora. Porque o que ele quer? Ele não quer servir. Você quer pregar? Ótimo. Restaurante de graça aqui todo dia. E todo dia os irmãos aqui, a gente tem um culto e a gente fala sobre Jesus, a gente faz o apelo todo dia. Tem um irmão que então, ele aceita todo dia, no final ele pede oração. Não, ora por mim. E a gente ora todo dia. Todo dia. E todo dia ele aceita Jesus. E todo dia a gente ora. Eu falei, então você pode ganhar alma todo dia aqui para Jesus. Não, mas eu quero fazer diante dos holofotes. Antes de fazer diante daquilo que as pessoas estão vendo, Neemias fez no secreto. Davi, ele amava e adorava a Deus nas colinas do deserto de Belém, antes de adorar a Deus no palácio no Monte Sião. A gente precisa entender que o propósito das nossas vidas, ele vai acontecer no caminho, porque é no caminho que tudo acontece. Mas a gente precisa dar o nosso melhor no lugar que a gente está, para que aquilo que Deus tem para as nossas vidas possa ser apresentado para nós. Eu queria que você se colocasse de pé e eu queria orar junto com você. Você que veio aqui hoje e precisa de uma reforma na sua vida espiritual, uma reforma na sua vida familiar, no seu casamento. Você que precisa de uma reforma na sua relação com os seus filhos. A vida é feita de reformas. Tudo que estamos cercados, em algum momento, precisa necessariamente passar por reformas. E a nossa vida também é uma vida feita de reformas, de recomeços. E as reformas, elas dependem exclusivamente de nós. Elas dependem de um posicionamento, elas dependem, de um alistamento em dizer, Senhor, eu preciso. Porque eu sempre digo que só é um problema para Deus quando é um problema para mim. Aquilo que para mim não é um problema e eu não coloco diante de Deus, como que Deus de alguma forma pode operar e realizar? Agora, a gente precisa entender que cada um vai fazer a sua parte. E Deus sempre trabalha em parceria. Porque Ele gosta de trabalhar em parceria. A gente quer que Ele trabalhe sozinho. Faz o milagre, Senhor, em mim. Mas Ele é especialista em trabalhar em parceria. Então, se você está fazendo a sua parte, ótimo. Que bom. Você está no caminho certo para encontrar o seu propósito de vida. Se você está perdido, se você ainda não entendeu, ou se você está como o poeta, deixa acontecer naturalmente. Eu acho que você deveria estar preocupado, porque os dias estão passando e a gente tem pouco tempo para fazer uma grande obra. Existe um legado a ser deixado, existem marcas a serem deixadas e impressas na vida de pessoas. Eu tenho a responsabilidade diante de Tito, de Mirella, de todos os dias colocar sobre eles um depósito, para no dia da minha partida, esse depósito possa estar vivo, ecoando, e assim sucessivamente. Nós servimos a um Deus de pessoas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus da minha vida e o Deus da sua vida. O dinheiro é consequência do trabalho. Tem época que a gente tem mais, tem época que a gente está mais apertado, mas a vida é muito mais do que conquistar bens materiais. A vida é uma caminhada de um legado que vai ser deixado. Porque ninguém que morre leva para a sepultura ouro, prata. Alexandre o Grande, quando morreu, ele fez alguns pedidos. O primeiro pedido de Alexandre o Grande era que os médicos segurassem na alça do seu caixão, para que fosse mostrado a todos que os melhores médicos da época não puderam salvá-lo. O segundo pedido de Alexandre o Grande era que as suas mãos estivessem para fora, para que todos pudessem ver que todo o ouro, que toda a prata, que tudo aquilo que ele havia conquistado, ele não podia levar. Fica para nós a certeza de que é importante a gente organizar uma vida financeira, mas é também a gente se importar em um legado que nós vamos deixar. Não sabemos a senha que temos na mão e a senha que está sendo chamada lá em cima. Num dia estamos aqui, no outro não estamos mais. E qual é o legado que eu tenho deixado para essa geração? Sambalá e Tobias deixaram um péssimo legado, uma referência de pessoas egoístas que só pensaram em si mesmo. Neemias
deixou um legado de um grande estadista, de um homem de Deus, que encontrou o seu propósito sendo um escravo. Então, não se trata daquilo que você tem, se trata daquilo que você quer fazer com a sua vida. Feche os seus olhos. Se o Espírito Santo e não eu, se foi Ele que falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente, mas se foi o Espírito Santo que falou com você diante dessa mensagem, e você nessa noite entende que precisa encontrar o seu propósito de vida. Você talvez faz o que você não gosta, não se identifica, mas foi a única coisa, e há muito tempo, sabe, você vive pensando e remoendo esse sentimento de que era para você ter tentado. O medo de tentar paralisou você, o medo do fracasso fez com que você não tentasse outra vez. Se é com você que o Espírito Santo falou, mesmo no seu lugar, eu queria orar com você. E se verdadeiramente você quer que 2024 possa ser um ano diferente, um momento decisivo na história da sua vida, levante suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, onde houver uma mão erguida, eu quero pedir ao Senhor que assuma o controle. Assuma o controle das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Assuma o controle da vida familiar, da vida financeira. Assuma o controle, Senhor, dos propósitos. Assuma o controle, Pai, do casamento. Assuma o controle, Espírito Santo. Onde houver uma mão erguida aos céus, de um homem, de uma mulher, de um jovem que se encontra fraco, que tem de alguma forma uma visão errada de si mesmo, ao achar que não pode, que não consegue, que não é para ele ou para ela, que o Teu Espírito Santo possa nos curar nessa noite. Que possamos verdadeiramente, assim como Neemias, acreditar no impossível. Porque o homem pode declarar uma sentença, mas a última palavra sempre vem do Senhor. Por isso eu quero declarar na vida de pessoas que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo aqui, o início, o start de um propósito que o Senhor tem para cada um deles. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje, no domingo, possa ser uma excelente semana para encontrar o nosso propósito. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, vai em paz, valeu!